Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga. Como você está? Você está bem? Como que você passou a sua noite? Conseguiu descansar? Como está a sua família? Como está a sua vida espiritual? Estou te perguntando porque eu me importo com a sua vida. Eu quero te dizer que você é preciosa aos olhos do Senhor, você é precioso aos olhos do Senhor e você é uma ovelha amada, uma ovelha querida. E eu tenho a maior honra de, através desse canal, da ministração da palavra e da oração, ter você como uma ovelha. Eu não te conheço, possivelmente, não te vejo, mas você tem me acompanhado aqui. Então você já conhece meu rosto, você já conhece a minha voz. Quero te dizer que o que você está me vendo aqui no vídeo é como eu sou na vida real. Eu prego dessa forma, eu ministro dessa forma, e para mim é uma honra imensa servir a sua vida. Quero pedir que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, você não pule esse vídeo, você não saia agora, porque muitas distrações virão para furtar você de Deus, para te tirar da presença de Deus, para causar distrações, tirar o seu foco. Então eu te peço, fica até o final. Não pula, meu amado, minha amada, esse vídeo em nome de Jesus. Fica aqui comigo, porque você será abençoado. Eu peço que você vire o seu celular, deixe ele deitado, e aqui na parte direita você vai ver um botãozinho vermelho do YouTube escrito assim, inscrever. Esse botão do YouTube. Clica nesse botãozinho que está aparecendo na tela aqui em vermelho, com o símbolo do YouTube, e se inscreva no canal. Deixa as notificações ativadas, dá o seu like, deixa seu comentário aqui, ok? Aquilo que você entendeu da palavra, seu testemunho, por favor, vamos engajar, vamos fazer uma comunidade aqui para que o canal ele cresça, amém? Hoje, dito isso, hoje nós estamos no quarto dia, hoje é o número 4, é o dia 4 de oração pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, oração por todo o Brasil, contra a violência. Nós estamos orando contra a violência. Vou deixar uma palavra aqui, quero ministrar, que está em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, se você estiver com a sua Bíblia, você abra. Se não tiver, tudo bem, você vai me ouvir. Eu vou ler aqui esse capítulo 18, faremos reflexões rápidas e depois nós vamos orar pela cidade do Rio de Janeiro. E eu quero já te deixar, vamos ler a palavra, que a palavra ela fala melhor do que eu, amém? Ezequiel capítulo 18 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Falando da cica, né? Daquela fruta verde. Que a boca fica toda com aquela cica, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas, que o pai nunca cometeu, mas
carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá, ele fez todas estas abominações e será morto, é responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que, vendo todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto, ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel, será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida, pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Você leu aqui, nós lemos aqui agora, o capítulo 18 do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel. Qual que é o resumo? Eles tinham um provérbio dizendo assim, se o pai comer uma uva verde, a cica vai pegar no dente do filho. O que que eles queriam dizer? Eles queriam dizer o seguinte, tudo que um pai fizer, o filho vai ter que pagar. Então eu quero que você aprenda que Deus, sobre a justiça de Deus, que esse conceito que hoje tem do direito penal, da individualização das penas, isso é algo que já está aqui na palavra. O próprio Deus está dizendo o seguinte, que o filho não vai morrer por causa da iniquidade do pai.
O filho não pagará pela iniquidade do pai. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a responsabilidade, ela é pessoal. Eu digo mais, ela é personalíssima. Pastor Bruno, o que é uma responsabilidade personalíssima? Personalíssimo, esse advérbio de intensidade, essa hipérbole, é personalíssimo. Então é um advérbio de intensidade. Quer dizer que é tão pessoal que não pode passar para uma outra pessoa, é intransferível, não alcança um terceiro, não atinge uma outra pessoa. Então a responsabilidade, ela é personalíssima. Aquilo que o meu pai fez de errado, ele é responsável com Deus. É óbvio que algumas coisas eu sofro consequências, eu posso sofrer como outros filhos podem, o meu filho pode, de alguns erros e faltas minhas. Por exemplo, se eu for um pai ausente, é óbvio que o meu filho vai sofrer pela minha ausência. É um exemplo, ok? Mas no sentido espiritual, ele não vai morrer por causa do meu pecado. Ele não vai morrer por causa da minha transgressão. Ele não vai morrer por causa daquilo que eu fiz. Entende? Então, Deus estava dizendo o seguinte: vocês nunca mais vão dizer isso, porque a alma que pecar é essa que morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e também vice-versa. O pai não leva a iniquidade do filho, o neto não leva a iniquidade do avô, o avô não vai levar a iniquidade do neto. Então cada um é responsável diante de Deus. E Deus está dizendo aqui várias transgressões, dizendo que aquele que transgredir, ele vai morrer. No versículo 13, ele não viverá, ele fez todas estas abominações e será morto, é responsável pela própria morte. Então nessa oração da manhã, que nós estamos orando por toda essa situação do nosso país, do nosso Brasil, e também uma oração aqui evangelística. Passe essa oração para um conhecido, compartilhe esse vídeo de oração para quem você conhece e que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Você sabe qual que é o problema da nossa sociedade? O problema da nossa sociedade não é falta de políticas públicas. O problema da nossa sociedade se chama iniquidade, transgressão, pecado, transferência de responsabilidade, porque desde que o mundo é mundo, desde Adão e Eva, o erro, sempre quem erra quer transferir a responsabilidade para o outro. E eu digo mais, as pessoas, elas querem transferir as suas responsabilidades para Deus. E é aquelas típicas perguntas que elas já estão erradas na sua estrutura. Como, por exemplo, se Deus existe, por que tem fome? Se Deus existe, por que tem violência? Tem violência porque nós é que somos responsáveis. Se está tendo uma fome, por que você não pega o seu pão e vai lá no seu próximo e dá o pão para ele? Por que você não ajuda quem está próximo de você? Agora, você não tem como responder lá na África, você mora no Brasil. Você é responsável aqui no Brasil. Quem está próximo de você aqui no Brasil, então você vai ajudar. Tá certo? Se você puder ajudar alguém que está no exterior, ok, faça. Ajude. Se Deus existe, por que então que tem violência no mundo? Porque nós é que praticamos violência. Deus não é violento, Deus não pratica violência. Nós é que somos responsáveis. E é por isso que Deus deixou autoridades. Então nós aprendemos aqui que a pessoa que erra é ela que vai morrer, ela que vai pecar, ela é responsável pela própria morte. E aí o que nós aprendemos aqui? Que o filho não pagará pela iniquidade do pai, o pai não pagará pela iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre ele, versículo 20. E eu quero resumir aqui quando Deus ele diz assim que Deus, no versículo 23, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Nós temos que fixar isso aqui. Amém? Deus não tem,
Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então Deus não tem prazer. O que é não ter prazer? Eu quero dizer o seguinte, você está triste pela situação do Rio de Janeiro? Eu estou triste pela situação do Rio de Janeiro. Você está triste pela situação do Brasil? Eu estou muito triste pela situação geral do nosso país. Eu estou triste por causa da política. Eu estou triste por causa da falta de justiça. Eu estou triste porque as coisas estão muito caras no supermercado. Eu estou triste porque o nosso dinheiro não vale nada, não está valendo nada. Eu estou triste por causa da criminalidade. Eu estou triste por causa que o ensino nosso é muito ruim. Eu estou triste por causa do desemprego. Estou triste porque o nosso país não tem esperança. O nosso país ele não nos dá um ambiente de crescimento. Eu estou triste pela situação do nosso país. Mas eu quero te dizer o seguinte, se eu que sou humano, pobre, falho, pecador, estou triste, eu quero te dizer que Deus está muito mais triste do que eu e você juntos. Porque não foi para isso que Deus criou o mundo, não foi para isso que Deus criou o ser humano. Deus não criou o ser humano para a morte. Eu quero que você entenda que Deus criou o ser humano, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, para que eles fossem um casal harmônico e feliz. Deus não criou o divórcio, Deus não criou a separação. Eu não estou julgando você que é divorciado ou divorciada. Eu não estou julgando você que é separado ou separada. Não estou julgando você que foi espancada, torturada, abusada, violentada. Não estou julgando você que foi traída. Não estou julgando você que foi traído. Estou dizendo que esse não era o plano de Deus. E você sabe disso, que esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus não é criminalidade, não é violência. Deus não planejou que crianças e adolescentes estivessem segurando fuzis, estivessem no tráfico. Então também nós estamos aqui simplesmente para dizer que bem feito. Não. Deus não tem prazer em nada do que está acontecendo. Eu quero que você entenda isso. Eu vou repetir. Deus não tem prazer em nada daquilo que está acontecendo. Deus não tem alegria, Deus não tem felicidade, Deus não tem satisfação. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos se convertam. O propósito de Deus, a vontade é, converta dos seus caminhos e vivam. Deus quer que todos se convertam dos seus caminhos e vivam. E para nós finalizarmos aqui, que nós vamos começar a orar por essas famílias, sabendo que é responsabilidade individual e que Deus ele quer mudar a história desse país, dessa nação. E a responsabilidade é nossa, minha amiga. A responsabilidade é nossa, meu amigo, como intercessores. Olha, eu quero dizer o seguinte, que a solução final vai ser quando o Senhor Jesus ele vier na sua glória, restaurar todas as coisas, prender Satanás e instaurar o seu milênio. Será um reino de justiça. Mas enquanto isso não acontece, a responsabilidade é nossa de intercedermos. Intercedermos para que a nossa geração seja uma geração diferente. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo Rio de Janeiro, vamos orar pelas famílias dos dois lados. Tanto as autoridades que foram lá cumprir o seu papel, o seu dever, tanto daqueles também que, infelizmente, fizeram a escolha errada. Mas tem as famílias lá, e nós temos que orar para que Deus mude esse quadro. Mude esse quadro. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, a Tua palavra está aqui, foi lida, aplicada. A Tua palavra está dizendo que não faz parte da essência do Senhor ter alegria, ter satisfação, ter prazer na morte do ímpio. O Senhor não fica satisfeito quando o ímpio morre. Pelo contrário, se a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer, nós podemos dizer então, logicamente, que o Senhor tem um desprazer quando o ímpio morre. Nós podemos dizer que, já que o Senhor não tem alegria quando o ímpio morre, que o Senhor tem tristeza quando o ímpio morre, até mesmo porque o Senhor enviou o teu Filho para que todos esses fossem alcançados. O desejo do Senhor é alcançar a todos. O desejo do Senhor é que todos se convertam. O desejo do Senhor é que todos vivam. O desejo do Senhor é que todos te conheçam, que todos temam e
tremam diante do Deus vivo. Essa é a tua vontade. Pai, nós estamos agora aqui para assumir as rédeas da responsabilidade, porque nós somos autoridades espirituais, nós somos intercessores, nós somos intercessoras. E nós estamos agora, nesta oração da manhã, clamar, Senhor, pela cidade do Rio de Janeiro, clamar por aquelas famílias, tanto, meu Pai, dos criminosos, quanto, Senhor, dos policiais, Senhor, toda a sociedade, todas as famílias. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo, que é o único que tem esse poder, venha fazer a obra que é peculiar do Senhor Espírito Santo, que é a obra de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, convença a nossa sociedade do erro, porque o Senhor diz na Tua palavra que a nossa sociedade é uma sociedade adúltera, é uma geração adúltera, é uma geração corrompida, é uma geração transgressora, é uma geração iníqua, é uma geração perversa, é uma geração pervertida, é uma geração, Senhor, colapsada, obliterada. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar, resgatar essas famílias, essa sociedade. Senhor Espírito Santo, traga um avivamento de arrependimento. Traga um avivamento de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, uma palavra genuína, uma palavra verdadeira em que o pecado ele é pregado, em que o pecado ele é apontado, em que o pecado ele é denunciado, em que salvação é pregada. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor traga, meu Pai, consolo, conforto. Senhor, muda a história dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha operar. Eu peço também que o Senhor venha levantar autoridade segundo o Teu coração. E aqueles que não são de acordo com o Teu coração, Senhor, que se apossaram de cargos, se apossaram de posições, mas, Senhor, muito mais do que não Te conhecer, Pai, são homens e mulheres que estão em posições chave, Senhor, que blasfemam de Ti. Senhor, que não temem a Deus, que servem, meu Pai, Senhor, a outras entidades, a outros seres, a outros deuses que não são deuses, que afrontam o Deus vivo de Israel. Pai, nós declaramos que este país, que esta nação, o Senhor Jesus é o Senhor dessa nação e não tem espaço para outro Senhor. Porque nós estamos aqui como igreja e nós clamamos e oramos e suplicamos. O Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Portanto, Senhor, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração desde o céu. Perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, Senhor, e sara a nossa terra. Em nome de Jesus, abençoa essa cidade do Rio de Janeiro, o prefeito, o governador, os secretários, vereadores, deputados estaduais, todas as autoridades de segurança pública, saúde, educação, cultura. Pai, abençoa esse país. Nós pedimos a Tua bênção nessa oração da manhã e por todas as nossas famílias nós oramos e Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas famílias. Nós declaramos e profetizamos um dia de conquistas, um dia de sucesso, um dia de vitória na Tua presença. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, você é um intercessor, você é uma intercessora, você é um guerreiro de oração, você é uma guerreira de oração. Te espero na próxima live de oração, no próximo vídeo de oração. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que Deus possa te abençoar. Graça e paz e tchau, tchau.